Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje o caso que eu decidi trazer para vocês é da Diane Landers, que foi solucionado depois de 38 anos por um pequeno detalhe na foto. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Aqui eu trago casos criminais, síndromes e transtornos, um livro da área também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram, @mente.pc. Gente, eu já vou deixar claro para vocês que não tem muitas informações sobre a Diane Landers pesquisando por aí. Inclusive, todas as reportagens que eu encontrei sobre ela não está em português, e eu encontrei apenas uma foto dela também. Eu não consegui encontrar onde ela nasceu, como foi a sua infância, essas outras informações, apenas indo direto ao caso. Então, indo direto para o caso que ocorreu no dia 9 de março de 1979. Diane Landers ficava em uma instalação residencial onde era para pessoas que tinham problemas mentais, por nome de Fairview em Salem. Ela, apesar de possuir 18 anos de idade, ela tinha características de uma criança com 8 anos de idade. Ela era uma pessoa baixinha, com apenas 1,50 m de altura e pesava ali 45 quilos. Apesar dela parecer uma criança, alguns relatos contam que ela também tinha muita força e por vezes ela era violenta. Anos depois, algumas investigações chegaram à conclusão que Fairview era um lugar abusivo e cruel, então não era um lugar para tratar pessoas com problemas mentais, não era um bom lugar de alguém viver lá, e Jane, ela costumava fugir constantemente de lá. Mas sempre que ela fugia, ela voltava, porém dessa vez não foi o caso. Bill falou que Jane saiu da sala por volta das 2 horas da tarde e ela estava muito chateada porque Bill, que a tratava individualmente, falou que devido às mudanças no seguro dela, ele não poderia mais tratá-la de forma individual. E quando ela saiu, Greff presumiu que ela iria para a casa no campus, onde ficava diversos colegas dela. Porém, quando a polícia foi interrogar esses colegas de quarto, eles informaram que ela nunca chegou até lá. Outro testemunho importante foi de Leona Weiser, que ela falou que ela estava indo ao campus, era por volta das 2 horas da tarde, e ela viu Jane conversando com um homem. Esse homem estava parado perto de um carro dourado e ele tinha cabelos grisalhos e também um pouco de barriga. Quando Leona Weiser viu aquela situação, ela achou um tanto quanto esquisito, ela pensou que estava algo de errado, porém Fairview tinha uma regra rígida que os funcionários não poderiam falar com algum residente se eles estivessem fora do campo. E quando Weiser soube que Jane estava desaparecida, logo ela juntou essas duas peças de tê-la visto conversando com um homem estranho, e ela foi logo declarar isso à polícia. O perfil do homem que ela descreveu parecia ser, na verdade, o Bill Greff, aquele que eu havia falado para vocês, que foi a última pessoa que viu a Jane. E com todas as informações que a polícia recolheu, principalmente com a que a Lane Weiser havia falado, a polícia chegou a crer que, na verdade, Jane havia sido sequestrada. Mas essas informações não chegaram até a família de Jane. A princípio, ela havia apenas fugido e a polícia estava procurando onde ela estava. Porém, no dia 14 de março de 1979, apenas 5 dias depois em que Jane desapareceu, um proprietário rural falou que ele havia tropeçado em um corpo e acionou a polícia. A polícia havia encontrado um cadáver que estava em um mato profundo. Ela estava deitada de bruços e quando eles viraram ela de frente, rapidamente notou-se que ela havia sofrido várias facadas. E não demorou muito tempo para que a polícia ligasse aquele corpo como sendo, na verdade, de Jane. Então, a partir daí, ela já não era mais uma fugitiva e sim uma vítima de assassinato. Todas as investigações feitas, eles tiveram a certeza que aonde Jane estava não havia sido o local em que ela havia morrido, apenas teria sido o depósito em que seu corpo foi jogado. Dentro do punho de Jane havia alguns fios de cabelo, o que detectava que ela tentou lutar pela sua vida. Eles também notaram que ela estava usando apenas um brinco. E apesar dela ter recebido várias facadas, essa não foi a causa da sua morte.
morte, ela morreu devido a uma contusão na cabeça. E Jenny também não foi agredida sexualmente. O primeiro suspeito foi o Bill Graff. A princípio, ele era uma pessoa muito próxima de Jenny e também, ao que aparentava, ele foi a última pessoa que conversou com ela. E devido à proximidade da relação dos dois, ele poderia ter facilmente levado Jenny para outro lugar. Mas só que Graff, ele concordou em fazer um polígrafo e ele passou facilmente nesse polígrafo e a polícia também ficou sem provas contra ele. Jenny também tinha alguns problemas com algumas pessoas que moravam lá com ela, como por exemplo com a Cherry e o namorado dela, que era o Wade. Alguns meses antes da Jenny desaparecer, ela jogou pimenta quente em cima da Cherry e isso provocou queimaduras significativas. Então, após esse ocorrido, o namorado de Cherry, o Wade, ele já havia falado para outras pessoas da sua antipatia por Jenny, mas só que não houve nenhum momento em que ele falou que queria machucá-la. E apesar da polícia investigar os dois, fazer entrevistas, eles nunca puderam comprovar que eles estavam ligados ou não com o caso. Em 1981, as pistas foram logo esfriando e outros assassinatos que tinham uma possível solução e eram solucionados logo deixou o caso de Jenny para trás e 2 anos depois o caso foi oficialmente arquivado. Porém, 10 anos depois em que o caso ocorreu, a polícia recebeu uma nova dica. Cherry havia se separado do Wade e antes ela não havia fornecido essa informação à polícia, mas ela disse que ela viu um brinco da Jenny na caminhonete dele. E essa informação era muito importante, tendo em vista que, como eu falei pra vocês, Jenny ela estava usando apenas um brinco e aquilo poderia ligá-lo facilmente ao assassinato. Mas só quando a polícia foi atrás da caminhonete, o Wade não tinha mais aquela caminhonete, então eles ficaram novamente sem direção, eles não tinham provas conclusas contra o Wade, não poderiam acusá-lo e ficou por isso mesmo e o caso esfriou novamente. Joyce Caldwell, a irmã de Jenny, ela nunca parou por um momento e ela nunca se conformou com o caso da sua irmã não solucionado. Na época em que Jenny desapareceu, Joyce tinha apenas 13 anos de idade e no ano de 2015 ela falou com a polícia e ela insistiu muito para que reabrissem o caso, já que ela sempre ouvia notícias que casos antigos estavam sendo resolvidos com a tecnologia avançada do DNA. Mas só como eu falei, Jenny ela não foi abusada sexualmente e isso poderia complicar o caso para ser localizado um DNA, já que poderia não ter o DNA do agressor ali. Mas o detetive Hinckley, que cuidou do caso quando a Joyce pediu, ele falou até que ele não estava com nenhuma esperança de que o caso fosse solucionado, mas mesmo assim ele decidiu reabrir e investigar. Nisso ele foi ver as fotos antigas do caso. Quando ele viu as fotos, ele percebeu que os cortes que estavam na Jenny parecia ser de uma faca que não tinha cabo. E para fazer cortes como aquele, era praticamente impossível do agressor não ter cortado a sua mão, já que o cabo da faca ele serve também para que a mão não deslize e sem o cabo a mão pode facilmente se deslizar. Então a mão deslizando, o agressor poderia ter sido cortado também enquanto estava esfaqueando a Jenny. Então a camiseta da Jenny que estava coberta de sangue e ela havia sido armazenada corretamente, porque o DNA ele pode facilmente se perder se não for armazenado de forma correta. Mas por sorte não era o caso da camiseta da Jenny, que foi armazenada corretamente e ele mandou essa camiseta para que fossem feitos testes de DNA. E logo esses resultados trouxeram um novo nome de uma pessoa que nunca havia sido ligado no caso anteriormente. Esse nome não havia sido mencionado nenhuma vez nas investigações, que foi Gerald Dunlap. Em 1961, a justiça sentenciou Gerald a 99 anos de prisão devido a um estupro. Porém, acabou que ele cumpriu apenas 12 anos e ele saiu e foi trabalhar em Fayetteville. E a princípio, eles não investigaram se ele tinha algum antecedente ou algo assim. Ele apenas foi trabalhar lá. O detetive Hinckley usou registros de folha de pagamento para comprovar que Gerald estava trabalhando lá na época em que Jenny foi assassinada. Ele tinha 43 anos na época em que o caso ocorreu e a polícia pegou uma foto antiga e levou até Waze, que era aquela mulher que eu falei pra vocês que viu Jenny conversando com um homem. E quando a polícia mostrou a foto para ela, ela confirmou que aquele era o homem que estava falando com a Jenny. Mas Gerald havia morrido na prisão em 2002. Ele foi preso novamente por ser acusado de abusar sexualmente novamente e nesse caso foi de uma pessoa menor e era membro da sua própria família. Ele tinha 1,90 m de altura e ele pesava 78
98 quilos. A polícia acreditou que ele atraiu Jane até o carro e lá ele tentou abusar sexualmente dela. Mas como eu falei pra vocês, apesar de Jane ser pequena, ela tinha força, então acredita que ela lutou contra ele e ele ficou com raiva, então ele apenas matou ela. Apesar da sua irmã Joyce estar feliz que o caso foi solucionado, ela não deixou de queixar-se como Jane morreu por uma falha do sistema judiciário. Porque se Gerald não tivesse saído da prisão com apenas 12 anos após cumprir a sua sentença, sendo que ele foi condenado a 99 anos, Jane não teria morrido, ele não teria abusado de outras pessoas e sabe mais o que. Então ele era uma pessoa que deveria estar atrás das grades, mas ele não estava. Ele estava por aí, trabalhando normalmente, vivendo uma vida normal, enquanto ele prejudicou a vida de outras tantas pessoas. E apesar de Gerald não poder ter sido condenado pela prisão de Jane, mais uma coisa que era aliviador para Joyce é que ele morreu na prisão, ele não foi impune, ele pagou por outro crime e ele morreu no lugar onde ele pertencia. Joyce também deu uma declaração para famílias que tinham casos não solucionados como esse, para que nunca desistissem e fossem atrás de respostas. E ela falou que alguém precisa defender pessoas como a Jane. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam, se vocês já ouviram falar desse caso, se tem também alguma dica para eu trazer em um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo também. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!